A visão do Mestre e o início do ensino, Mateus 5, 1, 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Sinta essas palavras. Imagine o Mestre, sereno, caminhando em direção ao monte. A cada passo, ele se afasta do rumor das multidões e se aproxima do silêncio onde habita o Espírito. O monte é o símbolo da elevação da consciência, o ponto onde a alma desperta para o divino e aprende a ouvir a voz que vem do alto. Jesus sobe, e com esse gesto nos convida a subir também. Subir é deixar para trás os apegos, as distrações, o barulho interior. É um movimento de ascensão, da terra para o céu, da mente para o coração, da confusão para a sabedoria. Quando o texto diz que ele se assenta, revela mais do que um gesto físico, mostra o repouso da verdade. O Mestre senta-se porque quem está unido a Deus não precisa correr. A sabedoria repousa. Ela fala com serenidade, sem pressa, porque vem do Eterno. As multidões o seguem, mas apenas os discípulos se aproximam. Muitos veem o Cristo de longe, poucos sobem para ouvi-lo. Muitos buscam bênçãos, mas poucos buscam compreensão. É nesse subir silencioso que o coração se torna discípulo, aquele que aprende, que se deixa ensinar. E então, ele abre a boca. O Verbo, que desde o princípio estava com Deus, agora fala ao coração dos homens. Cada palavra que sai de sua boca é luz, cura e revelação. Ali, no alto do monte, começa a nascer o reino de Deus na terra, um reino não feito de poder humano, mas de consciência desperta e amor puro. Esse ensinamento nos mostra o caminho da escuta interior. Deus nos chama a subir, a aquietar e a abrir o coração. A sabedoria divina não é recebida entre ruídos, mas no silêncio que acolhe. O Espírito Santo fala em voz suave, e é preciso serenidade para ouvi-lo. Esse entendimento cura a dispersão e a superficialidade da fé. Cura a ansiedade de quem busca fora o que está dentro. Cura a pressa de quem quer compreender sem antes silenciar. E cura, sobretudo, o orgulho que acredita saber antes de aprender. Quando entendemos esse movimento, subir, sentar, ouvir, algo precioso se transforma em nós. A mente agitada encontra repouso. O coração cansado encontra direção. A alma que vivia nas planícies do mundo começa a respirar o ar puro das alturas espirituais. É uma transmutação interior, o comum se torna sagrado, o inquieto se torna sábio, o barulho se transforma em canção de paz. Aplicar esse ensinamento no cotidiano é aprender a criar o seu próprio monte interior. É reservar momentos de silêncio, oração e escuta. É responder à vida com calma, falar com doçura, olhar com compaixão. Cada gesto consciente é um passo na subida. Cada ato de fé é um assento diante do Mestre. Mas quando recusamos subir, quando permanecemos entre as distrações das multidões, perdemos o encontro. A alma continua cercada de vozes, mas não ouve a voz. A mente continua ocupada, mas vazia de sentido. Quem não sobe o monte vive correndo atrás do Cristo, sem jamais se sentar com ele. Por isso, o convite permanece. Suba. Aquieta-se. Ouça. Porque o Mestre ainda está sentado no alto, e fala a quem se aproxima com humildade e fé. Esse aprendizado nos aproxima da mente de Cristo. A mente que vê do alto. Que compreende com amor. E que ensina com paz. A subida é o símbolo da nossa própria elevação interior. O chamado constante para sermos templos do Espírito e não apenas ouvintes das multidões. E quando enfim nos assentamos com o Cristo, descobrimos que o monte não está fora. Ele sempre esteve dentro de nós. Versos paralelos para meditação. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3, 4. Vinde, subamos ao monte do Senhor, para que ele nos ensine os seus caminhos. Isaías 2:3. Levantando os olhos para os discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6:20.
A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Tiago 3:17. O que significa subir ao monte na minha vida espiritual hoje? É o chamado para me elevar acima das preocupações terrenas, buscar silêncio interior e escutar a voz do Espírito. Porque Jesus se assentou antes de ensinar. Porque a sabedoria divina fala a partir do repouso e da paz, e me convida a encontrar serenidade antes de falar e agir. O que representa o ato de abrir a boca e ensinar? É o Verbo divino se manifestando, o momento em que a verdade se torna viva e transforma quem ouve com o coração desperto. Como posso aproximar-me do Mestre no meu cotidiano? Através da oração silenciosa, da leitura atenta da palavra e da prática do amor no simples de cada dia. O que impede a minha subida ao monte? O apego às distrações, o orgulho de achar que já sei, e o medo de silenciar para ouvir a voz de Deus. Que virtudes o ensinamento desperta em mim? Humildade, serenidade, paciência, escuta interior e fé na sabedoria que vem do alto. Como essa passagem pode curar meus desequilíbrios interiores? Ela cura a pressa da mente e o cansaço do coração, trazendo descanso e clareza à alma que aprende a repousar em Cristo. Qual transformação acontece quando escolho subir e ouvir? Minha consciência se eleva, a ansiedade se dissolve, e a presença divina começa a guiar meus pensamentos e atitudes. Como posso aplicar esse aprendizado na prática? Criando momentos de recolhimento, falando menos e ouvindo mais, deixando que minhas ações sejam guiadas pela paz interior. O que acontece se eu não ouvir o chamado para subir? Permaneço nas multidões da dispersão, cercado de ruídos, sem perceber que o Mestre já está falando, e me esperando. Como essa lição me aproxima da mente de Cristo? Ela me ensina a olhar de cima, com sabedoria e compaixão, e a reconhecer que o verdadeiro monte é o estado de consciência onde o Espírito habita em mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus pronunciou estas palavras, ele abriu a primeira porta do reino interior. A voz do Mestre ecoa através dos séculos, convidando cada alma a compreender que o verdadeiro tesouro não está na grandeza humana, mas na simplicidade que reconhece sua dependência total de Deus. Pobre de espírito não é o vazio da ignorância, é a plenitude da entrega. É a consciência que, despojada do orgulho e da autossuficiência, abre espaço para que o Espírito Santo habite e governe. A pobreza de espírito é o primeiro degrau da escada sagrada. É o ponto em que o homem deixa de ser centro e o divino passa a irradiar-se através dele. É o despertar da humildade, que não diminui o ser, mas o purifica da ilusão da separação. A alma que compreende essa pobreza descobre o tesouro que não se compra nem se conquista, a presença viva de Deus em si. Neste ensinamento, o Cristo nos mostra que o reino dos céus não é um lugar distante, mas um estado de consciência. O reino pertence àqueles que reconhecem sua necessidade do Pai. Ser pobre de espírito é admitir, sente, nada posso fazer. É nesse reconhecimento que a graça começa a agir, curando o ego, dissolvendo as máscaras da vaidade, a ansiedade pelo controle, e a constante busca por reconhecimento. Essa bem-aventurança cura o orgulho espiritual e emocional. Ela liberta da comparação, do medo de não ser suficiente e da pretensão de dominar os mistérios de Deus. Quando o coração se torna simples, o peso da vida diminui. A alma encontra descanso, porque se entrega à direção do Espírito, aceitando que o verdadeiro poder não vem do saber humano, mas do fluir divino dentro de nós. Viver essa compreensão desperta virtudes como a humildade, a confiança, a gratidão e a serenidade. A mente orgulhosa luta, a mente pobre de espírito se aquieta e escuta. O coração arrogante exige, o coração simples recebe. É nesse silêncio interior que o Verbo se manifesta, e a sabedoria que antes parecia oculta torna-se viva e luminosa. Ao compreender e viver esse ensinamento, a transformação é profunda. O interior comum se torna precioso porque passa a refletir a luz divina. O ser humano deixa de buscar grandeza externa e passa a brilhar por dentro. A alma humilde torna-se morada do Espírito Santo. O que era pó, agora é templo, o que era ruído, agora é cântico, o que era medo, agora é confiança.
Na prática, ser pobre de espírito é viver cada dia com o coração voltado ao alto, reconhecendo a dependência de Deus em cada escolha, em cada pensamento, em cada relação. É não colocar a própria vontade acima da vontade divina, mas aprender a perguntar em silêncio: Senhor, o que desejas que eu faça hoje? Essa simples atitude muda o rumo de toda a vida. Aqueles que rejeitam essa lição e se mantêm cheios de si, acabam presos à ilusão da independência. Tornam-se fartos de sabedoria humana e vazios de luz espiritual. O orgulho fecha o canal da graça. A mente que não se curva à verdade, cansa-se em suas próprias forças. Mas quando se aceita o chamado à pobreza de espírito, o reino começa a florescer dentro da alma. O espírito se revela como guia, e a paz do céu se torna realidade no coração. Assim, esta primeira bem-aventurança nos conduz ao princípio de toda elevação, a renúncia do eu ilusório e a acolhida do eu sou divino. É o início da jornada de retorno à casa do Pai. Versos paralelos nos confirmam essa verdade. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em Isaías capítulo 66, versículo 2, o Senhor olha para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da sua palavra. Essas passagens ressoam com o mesmo princípio eterno: quem se esvazia de si, é preenchido por Deus. O que significa, em minha vida, ser pobre de espírito? É reconhecer que nada possuo de mim mesmo e que tudo o que sou vem de Deus. Porque o orgulho me afasta do reino dos céus. Porque ele me faz acreditar que posso existir sem depender do amor divino, fechando o coração para a graça. Como posso distinguir humildade verdadeira de autodepreciação? A autodepreciação enfraquece, a humildade liberta. Uma nasce do medo, a outra da confiança no Pai. De que maneira a pobreza de espírito cura as feridas emocionais e espirituais? Ela dissolve o orgulho, o desejo de controle e o medo de errar, abrindo espaço para o descanso na vontade de Deus. O que me impede de viver com um coração simples e aberto? A necessidade de reconhecimento, o apego às minhas ideias e a resistência em confiar plenamente no divino. Como posso praticar a pobreza de espírito no cotidiano? Aceitando conselhos com gratidão, pedindo orientação ao orar, e lembrando que toda vitória é graça, não mérito. O que acontece dentro de mim quando me entrego à direção de Deus? Surge uma paz profunda, como se o fardo do mundo se tornasse leve e a alma encontrasse repouso em meio às lutas. Porque o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Porque apenas quem se esvazia de si tem espaço para acolher a plenitude de Deus. O que perco quando insisto em viver pela força do meu ego? Perco a leveza da fé, a doçura da confiança e a presença do Espírito que guia com sabedoria e amor. Como essa bem-aventurança me aproxima da mente de Cristo? Porque me ensina a mesma humildade que ele viveu, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e, ao imitá-lo, começo a pensar, sentir e agir em sintonia com o coração do Salvador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas palavras de Jesus, simples e profundas, revelam um mistério sagrado do coração humano. O pranto, quando nasce da alma que desperta, não é sinal de fraqueza, mas de purificação. As lágrimas, diante de Deus, tornam-se orvalho espiritual que limpa os olhos da alma, para que ela volte a enxergar a luz. Chorar, no sentido espiritual, não é apenas lamentar as dores do mundo, mas reconhecer o peso do próprio ego, as ilusões que construímos e as feridas que mantemos. É o momento em que a alma se rende, despida das máscaras, e o Espírito Santo pode enfim tocar o coração em sua nudez. O que Deus quer nos ensinar com essa bem-aventurança é que o consolo divino só pode habitar aquele que não teme sentir. O choro é a entrega da alma ao processo de cura. Ele dissolve a rigidez, amacia o orgulho e cria espaço para a graça. Quando choramos com sinceridade diante do Pai, confessando nossas dores, o Espírito nos envolve com ternura e transforma o sofrimento em sabedoria. Esse entendimento cura a dureza interior que impede o amor de fluir. Cura o medo de ser vulnerável, a repressão das emoções, a frieza espiritual e a indiferença diante da dor alheia. A alma que aprende a chorar aprende também a compreender, a perdoar e a se abrir à compaixão.
Das lágrimas brotam virtudes preciosas, a empatia, a mansidão, a ternura e a sensibilidade espiritual. O pranto sincero desperta em nós o dom do consolo, aquele mesmo que recebemos de Deus e que depois passamos aos outros. Assim, o choro nos transforma em instrumentos vivos de misericórdia. Viver esse ensinamento é passar por uma transmutação interior. O coração, antes endurecido, torna-se solo fértil onde floresce a fé. A tristeza consciente se converte em sabedoria, e a dor, em força de amor. É como se, ao deixar cair as lágrimas, a alma lavasse as janelas do espírito para ver o mundo com olhos de eternidade. Na prática, somos chamados a não fugir das lágrimas, mas acolhê-las com serenidade. Orar quando o coração chora. Permitir que Deus seja o nosso consolo, em vez de buscar refúgio nas ilusões do mundo. Quando vemos alguém em sofrimento, ofereçamos presença e escuta, pois o mesmo Espírito que nos consola é aquele que deseja consolar através de nós. Mas se não aprendemos a viver esse ensinamento, tornamo-nos áridos por dentro. As emoções reprimidas se transformam em amargura, e o coração perde sua sensibilidade espiritual. A ausência do pranto é a ausência da entrega. E sem entrega, não há consolo. Essa bem-aventurança nos aproxima da mente de Cristo porque o próprio Filho de Deus chorou, diante da dor de Lázaro, sobre Jerusalém, e no Getsêmani. Em cada lágrima, ele nos mostrou que o amor verdadeiro não teme a dor, pois dela brota o poder da ressurreição. Como está escrito no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em Apocalipse 21, versículo 4, o eco eterno dessa promessa, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Assim, o pranto, quando unido ao amor de Deus, deixa de ser sinal de tristeza e se torna o batismo silencioso da alma que desperta para o reino dos céus. O que realmente significa o choro do qual Jesus fala? É o pranto da alma que reconhece suas limitações e se entrega ao processo de cura divina, permitindo que o Espírito Santo transforme a dor em sabedoria. Porque Deus declara bem-aventurados os que choram. Porque o choro sincero é sinal de abertura espiritual. Quem chora diante de Deus se torna receptivo ao consolo do Espírito, e o consolo é o toque direto do amor do Pai. Como o pranto pode ser um caminho de purificação? As lágrimas dissolvem as camadas do ego e limpam o olhar interior. Elas lavam o coração do orgulho, da culpa e da rigidez, preparando a alma para receber a paz. O que impede muitos de viver essa bem-aventurança? O medo de sentir, o orgulho de parecer forte e a fuga das próprias dores. Mas quem evita o choro também evita o consolo. Qual é o consolo prometido por Cristo? Não é apenas o alívio das emoções, mas a presença viva do Espírito Santo que nos envolve e nos refaz por dentro, dando sentido ao sofrimento. Como esse entendimento transforma o modo de viver? Ao aceitar o pranto como parte do caminho, deixamos de resistir à vida e passamos a acolher cada experiência como instrumento de amadurecimento espiritual. O que acontece quando choramos diante de Deus com fé e sinceridade? As lágrimas se tornam oração, e o coração ferido se abre à ternura divina. É nesse instante que o Espírito consola e nos devolve a alegria profunda do reino. Como podemos aplicar esse ensinamento na convivência com os outros? Aprendendo a consolar. Ao compreendermos a dor, passamos a acolher com empatia as lágrimas alheias, tornando-nos portadores da mesma compaixão que recebemos. E se não aprendermos a chorar? Corremos o risco de viver anestesiados, insensíveis à presença de Deus e à dor do próximo. Um coração que nunca chora é um coração que ainda não se abriu totalmente ao amor. O que essa bem-aventurança revela sobre a mente de Cristo? Revela que o verdadeiro Mestre não reprime o sentimento, mas o santifica. Ele chorou, e com suas lágrimas consagrou o caminho da humanidade que aprende a amar mesmo através da dor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. A voz do Cristo ressoa suave, como o vento que toca as montanhas sem feri-las. Ele fala de mansidão, uma força silenciosa que nasce da alma em paz. Ser manso não é ser fraco, mas ser senhor de si mesmo. A mansidão é o poder domado pelo amor, a energia que aprendeu a servir à luz. No plano espiritual,
esta bem-aventurança revela o segredo do verdadeiro domínio: não é quem domina os outros que herda a terra, mas quem domina o próprio coração. O mundo, em sua impaciência e violência, crê que os fortes são os que conquistam. Mas o Cristo revela o contrário: os herdeiros do reino são os que pacificam, os que respondem ao ódio com serenidade, os que suportam a injustiça com confiança em Deus. A mansidão é o espelho do Espírito Santo agindo em nós. Ela transforma a alma em um terreno fértil onde o reino floresce. A terra herdada não é apenas o solo físico, mas o estado interior de harmonia, o domínio da consciência que se reconciliou com a vontade divina. Quando o coração se torna manso, a criação inteira parece responder com paz, pois o interior e o exterior se alinham sob a mesma vibração do amor. Deus, por meio deste ensinamento, quer nos conduzir à serenidade que nasce da fé. A mansidão é o remédio contra a ira, o orgulho e a ansiedade. Cura a necessidade de controle e dissolve o desejo de impor a própria vontade. Liberta-nos das guerras interiores que criamos quando tentamos vencer pela força. O manso não precisa provar nada, porque sua segurança está no Pai. Essa compreensão desperta virtudes profundas: paciência, humildade, confiança e equilíbrio. Ensina-nos a agir sem reagir, a compreender antes de julgar, a esperar com amor o tempo certo de Deus. A alma mansa é como o rio que contorna a pedra, mas nunca deixa de seguir seu caminho até o mar. Ao viver essa verdade, ocorre uma transmutação interior: o fogo do ego se apaga e a brisa do espírito passa a guiar. O que antes era um coração reativo torna-se um espelho da calma divina. É como se o interior bruto se transformasse em ouro silencioso, brilhando não por exibir-se, mas por irradiar paz. Na prática, a mansidão se manifesta nas pequenas atitudes diárias: quando escolhemos ouvir antes de responder, quando preferimos a paz à disputa, quando cedemos sem ressentimento, quando abençoamos mesmo quem nos fere. Cada gesto de mansidão é uma semente de eternidade plantada na terra do tempo. Mas quando não aprendemos essa lição, nos tornamos reféns do orgulho e da violência emocional. A mente inquieta nos consome, e perdemos o domínio sobre o próprio destino. O coração endurecido cria o deserto que impede o florescer da graça. Compreender e viver este ensinamento é aproximar-se da mente de Cristo, a mente que, mesmo diante da cruz, permaneceu em silêncio, dizendo apenas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mansidão é o selo da divindade em nós, o sinal de que o reino já começou dentro do coração. Outros versos ecoam essa mesma verdade. No Salmo 37, versículo 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13, mostre, pelo bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Porque onde há mansidão, há sabedoria. Onde há sabedoria, há paz. E onde há paz, Deus habita. O que é, em essência, a mansidão de que Jesus fala? É a serenidade do coração que se entrega à vontade divina sem resistência, reconhecendo que o verdadeiro poder está no domínio de si mesmo e não no controle dos outros. Porque os mansos herdarão a terra. Porque somente quem alcança a paz interior é capaz de viver em harmonia com o mundo exterior. A herança da terra é o reflexo da alma pacificada que se alinha à ordem divina. Como a mansidão se diferencia da fraqueza? A fraqueza é a ausência de força, a mansidão é a força consciente e domada. O manso tem poder, mas escolhe usá-lo com amor e sabedoria. Que feridas espirituais e emocionais a mansidão cura? Ela cura a raiva, o orgulho, o ressentimento e a necessidade de vingança. Dissolve o peso das emoções descontroladas e transforma a inquietação em descanso para a alma. Quais virtudes nascem de um coração manso? A paciência, a humildade, a tolerância e a confiança em Deus. Essas virtudes formam o alicerce da verdadeira paz. Como o aprendizado da mansidão transforma o interior humano? O coração deixa de reagir com impulsos e passa a agir com consciência. O interior bruto se refina, e o ser comum se torna portador da luz divina. De que forma podemos aplicar a mansidão em nossa vida diária? Quando escolhemos compreender em vez de julgar, ouvir em vez de reagir, e responder com amor onde antes havia conflito. Cada gesto de calma é um testemunho da fé viva. O que acontece quando não aprendemos a viver a mansidão?
A alma se prende aos ciclos de raiva e orgulho. A paz se afasta, e o sofrimento se torna um mestre rigoroso até que aprendamos o caminho da humildade. Como este ensinamento nos aproxima da mente de Cristo? Ao cultivar a mansidão, refletimos a mesma consciência que Jesus demonstrou, firme, compassiva e silenciosa mesmo diante da dor. Assim, tornamo-nos canais da paz divina que transforma o mundo ao nosso redor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, são como um chamado profundo que ecoa no íntimo de cada alma desperta. Aqui, o Cristo fala não da justiça humana, mas da justiça divina, aquela que nasce do coração alinhado à verdade, da consciência que anseia por equilíbrio e retidão em todas as coisas. A fome e a sede são símbolos da necessidade vital. Assim como o corpo não sobrevive sem alimento e sem água, o espírito não floresce sem a busca pela verdade e pela vontade de Deus. Essa justiça não se limita a julgar ou punir, é a harmonia perfeita entre o amor e a verdade, entre o agir e o servir, entre o que se é e o que se manifesta. Jesus nos convida a desejar essa justiça como o faminto deseja o pão e o sedento a água. É um apelo para que o anseio pela luz supere os desejos do ego e os caprichos da carne. A alma que tem fome e sede de justiça é aquela que se recusa a aceitar a ilusão da aparência e busca a essência divina por trás de tudo. Ao compreender esse ensinamento, somos curados de muitas distorções internas, da indiferença, da apatia espiritual, da busca egoísta por reconhecimento ou poder. Essa fome sagrada desperta em nós a sensibilidade diante da dor alheia e o senso de responsabilidade diante da vida. A injustiça do mundo não mais gera ódio, mas compaixão e ação guiada pelo amor. As virtudes que florescem desse estado são a integridade, a coragem moral e a fidelidade ao bem. O coração se torna reto, transparente, desejoso de servir à verdade em silêncio, sem vanglória, sem exigir aplausos, apenas pela alegria de estar em sintonia com o divino. Ao viver essa fome e sede do espírito, algo dentro de nós se transforma. O interior antes disperso se volta para o centro. A inquietação se converte em propósito. O coração comum se torna um altar onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Essa é a verdadeira transmutação interior, o ego faminto de poder cede lugar à alma faminta de luz. Aplicar esse aprendizado é viver com consciência em cada escolha, é agir com justiça mesmo quando o mundo não vê, é fazer o bem sem esperar retorno, e defender o que é certo com serenidade e compaixão. A justiça de Deus não se impõe pela força, mas se revela na coerência de quem vive o Evangelho em cada gesto. Quando não aprendemos essa lição, o vazio nos consome. O coração se perde em julgamentos, comparações e ressentimentos. A alma adoece, buscando compensações que jamais saciam. Mas quando nos alinhamos à vontade divina, somos fartos, não de bens, mas de plenitude espiritual, daquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Esse ensinamento nos aproxima da mente de Cristo porque desperta em nós a consciência reta, o discernimento puro e a compaixão ativa. É o Cristo interior que nos ensina a desejar não o que satisfaz o ego, mas o que nutre a alma e restaura o equilíbrio do universo. E as Escrituras confirmam essa mesma verdade: aprendei a fazer o bem, e buscai o juízo, e socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva, diz Isaías, capítulo 1, versículo 17. E ainda, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, como está escrito no Salmo 37, versículo 28. A fome e a sede de justiça são o chamado da alma que já despertou para a verdade. Quem busca essa justiça com sinceridade é nutrido pelo próprio Espírito de Deus. E quando o Espírito sacia essa fome, a alma encontra descanso, e o reino dos céus começa a se manifestar dentro de nós. O que significa ter fome e sede de justiça? Significa desejar profundamente que a verdade e a vontade de Deus prevaleçam, tanto dentro de nós quanto no mundo, com a mesma intensidade que o corpo deseja alimento e água. Por que Jesus usa a imagem da fome e da sede? Porque essas são necessidades vitais. Ele mostra que buscar a justiça divina não é algo opcional, mas essencial para a vida espiritual, tão necessário quanto o alimento para o corpo. De que tipo de justiça Jesus está falando? Não da justiça humana, que julga e condena, mas da justiça divina,
o equilíbrio entre amor e verdade, entre dar e receber, entre o eu e o outro. Como essa busca pode transformar meu interior? Ela purifica o coração das intenções egoístas e desperta a vontade de servir ao bem maior. A alma passa a agir com retidão e compaixão, encontrando paz mesmo diante da injustiça externa. Quais sentimentos e virtudes são despertados ao viver esse ensinamento? Integridade, coragem moral, empatia, serenidade e fidelidade à verdade. A alma se torna firme, mas amorosa, e o coração se abre para compreender a justiça como expressão do amor divino. Que problemas espirituais e emocionais esse entendimento ajuda a curar? Cura o ressentimento, o julgamento, a revolta diante do mal e o desejo de vingança. Liberta a alma do desânimo e da sensação de impotência diante das injustiças. O que acontece quando não se busca essa justiça interior? O coração se torna árido e inquieto. A pessoa vive em constante conflito, tentando compensar o vazio com reconhecimento, poder ou controle. A alma se perde em ilusões. Como posso aplicar esse ensinamento no meu cotidiano? Agindo com verdade e amor em todas as situações, escolhendo o que é justo mesmo quando ninguém vê, sendo pacificador onde há discórdia e justo onde há engano. O que significa ser farto nessa passagem? Ser farto é ser preenchido pela paz e pela plenitude espiritual que vem quando o coração se alinha à vontade divina. É sentir-se completo em Deus, mesmo sem que todas as circunstâncias externas mudem. Como essa bem-aventurança me aproxima da mente de Cristo? Porque Cristo é a própria expressão da justiça divina unida ao amor. Ao desejar essa justiça, permitimos que a mente de Cristo se manifeste em nós, guiando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essas palavras de Jesus ecoam como uma melodia suave que toca o coração e o convida à compaixão. A misericórdia é o perfume do amor quando este se torna consciente da dor alheia. Ser misericordioso é olhar o outro com os olhos de Deus, olhos que veem não o erro, mas a ferida que o gerou, não a culpa, mas a necessidade de cura. No sentido espiritual, a misericórdia é a ponte entre o coração humano e o coração divino. É a energia que dissolve a rigidez do julgamento e abre espaço para o perdão. Quando Jesus proclama bem-aventurados os misericordiosos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em condenar, mas em compreender. Que o poder espiritual não é o de punir, mas o de restaurar. O que Deus quer nos ensinar com essa bem-aventurança é que somente o coração que aprendeu a perdoar é capaz de receber o perdão. Quando liberamos o outro de nossas cobranças, libertamos também nossa própria alma dos grilhões do ressentimento. A misericórdia é, portanto, uma chave de libertação. Ela cura as feridas do ego e as doenças do orgulho, que nos fazem acreditar que somos juízes do mundo. Os problemas que esse ensinamento cura são profundos, cura o rancor, a rigidez, a amargura e a sensação de superioridade espiritual, cura a alma ferida que se acostumou a reagir com dureza para não sofrer mais. Cura a mente que confunde justiça com vingança. Ao viver esse ensinamento, despertamos virtudes preciosas, empatia, humildade, paciência, e a capacidade de amar sem exigir retorno. A misericórdia nos faz ver que todos estamos em processo, e que o outro, por mais perdido que pareça, é também um viajante em busca de luz. A transformação interior que nasce da misericórdia é como o ouro sendo purificado pelo fogo. As dores e decepções, antes pesadas, tornam-se material de lapidação da alma. O interior comum se torna precioso, porque a consciência aprende a agir a partir da compaixão divina. A raiva se transforma em compreensão, o orgulho em humildade, a indiferença em ternura. Na prática, ser misericordioso é acolher em vez de julgar, compreender em vez de criticar, estender a mão onde o mundo costuma apontar o dedo. É orar por quem erra, ajudar quem cai, consolar quem sofre. É ver o Cristo oculto em cada ser humano, mesmo quando ele parece invisível. Mas quando não aprendemos a viver a misericórdia, tornamo-nos prisioneiros do ego. O coração se enrijece, e a alma se afasta da vibração divina. Passamos a colher o mesmo julgamento que oferecemos, porque o universo devolve o que emanamos. A síntese desse ensinamento é clara: quanto mais perdoamos, mais somos libertos. Quanto mais compreendemos, mais somos compreendidos.
A misericórdia é o caminho da mente de Cristo, porque Ele mesmo é a personificação dessa virtude. Em cada gesto seu, curando, amando, restaurando, vemos o reflexo de um Deus que prefere curar a condenar. Versos paralelos iluminam esse mesmo princípio. Seja misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. Bem-aventurados os que têm coração compassivo, porque alcançarão o perdão. Salmos, capítulo 18, versículo 25, em sentido espiritual. E assim, cada vez que escolhemos a misericórdia, participamos do próprio coração de Deus. Nesse instante, somos co-criadores da paz, restauradores da luz, e instrumentos vivos da consciência de Cristo no mundo. O que realmente significa ser misericordioso? É permitir que o coração veja além do erro, reconhecendo a dor e a ignorância que o geraram. É escolher compreender, quando o impulso humano seria condenar. Por que é tão difícil exercer misericórdia com quem nos feriu? Porque ainda confundimos perdão com fraqueza e acreditamos que ceder é perder. Mas a misericórdia não é rendição, é força espiritual que dissolve o mal sem alimentá-lo. O que ganho ao ser misericordioso? Ganho leveza, paz e liberdade interior. A alma se liberta do peso da mágoa, e a mente se torna canal da graça divina. Como a falta de misericórdia afeta minha vida espiritual? O coração endurece, e a presença de Deus parece distante. Quem julga o outro com severidade, fecha também as portas da própria compaixão. Posso ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Sim. A justiça divina não é punição, é restauração. A misericórdia é o meio pelo qual a justiça cumpre seu propósito de curar e reconciliar. Como posso aplicar a misericórdia no dia a dia? Nos pequenos gestos, ouvindo sem julgar, perdoando ofensas, compreendendo limites, ajudando quem falhou, e orando por quem ainda não desperto está. O que muda dentro de mim quando escolho a misericórdia? A alma se torna morada da paz. A mente, antes reativa, aprende a responder com serenidade. O amor se expande, e a luz interior começa a guiar cada pensamento e ação. E se eu não aprender a viver a misericórdia? Continuarei preso aos ciclos de dor e ressentimento, revivendo o sofrimento que nego curar. A falta de misericórdia me separa da consciência de Cristo e me mantém nas prisões do ego. Qual é o segredo da verdadeira misericórdia? É amar sem exigir merecimento, como o Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus. A verdadeira misericórdia nasce de um coração que já experimentou o perdão de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 8, são uma das revelações mais profundas sobre o mistério da comunhão com o divino. Ver a Deus, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Ver a Deus, não fora, mas dentro. Ver a Deus, não como conceito, mas como presença viva que habita em silêncio o centro da alma. A pureza de coração de que fala o Mestre não é a ausência de erro humano, mas a transparência interior, a sinceridade diante da própria consciência. É o estado da alma que já não se divide entre o amor e o medo, entre a luz e as sombras, mas que escolhe permanecer fiel à verdade, mesmo diante das tentações do ego. O coração puro é aquele que busca Deus por amor, e não por recompensa. Que serve sem desejar ser visto. Que ama sem exigir retorno. Essa bem-aventurança é um convite à simplicidade interior. Deus se revela no espaço em que o ruído humano silencia. Quando o coração se esvazia do orgulho, da vaidade, da inveja e da culpa, a presença divina, que sempre esteve ali, torna-se perceptível. Os limpos de coração verão a Deus, significa que só a mente purificada de intenções ocultas pode reconhecer a pureza absoluta. A visão espiritual nasce quando os olhos do ego se fecham e os olhos da alma se abrem. O ensinamento nos conduz a compreender que a verdadeira pureza não é moral, mas vibracional. É um estado de alinhamento com a frequência do amor que tudo sustenta. O Espírito Santo opera nessa pureza, porque ela é a condição natural da comunhão.
Onde há pureza, há transparência, e onde há transparência, Deus se reflete como num espelho límpido. Quando o coração está turvado, não vemos a realidade como ela é. Vemos o mundo através de nossas feridas, de nossas crenças e de nossos medos. Mas quando a consciência é limpa, vemos Deus em tudo, na vida, no outro, e até na dor. Esse olhar puro cura. Cura a mente confusa, cura as emoções contaminadas pela culpa, cura o afastamento espiritual. A pureza do coração desperta a virtude da inocência consciente, aquela que não ignora o mal, mas o transforma pela luz da compreensão. Desperta também a verdade, a sinceridade e o discernimento. O coração limpo não julga, não acusa, e não busca aparência de santidade, pois sabe que o verdadeiro templo de Deus é interior. Quando vivemos esse ensinamento, ocorre uma transmutação interior, o comum se torna sagrado. A vida cotidiana, antes cheia de distrações e ruídos, começa a revelar beleza, propósito e sentido. O olhar puro transforma o mundo, porque vê o invisível, vê o Cristo oculto em cada forma de vida. O coração limpo é um canal direto com o Espírito, por isso, é capaz de irradiar paz mesmo em meio ao caos. Na prática, cultivar a pureza de coração é exercitar a vigilância interior. É observar as motivações por trás de cada ato, pensamento e palavra. É orar pedindo não bênçãos externas, mas purificação interna. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, como diz o Salmo 51. Essa oração é a chave que abre o espaço para o Espírito Santo habitar e reordenar nossa vida. Mas se a alma ignora esse chamado e se mantém impura, dominada pela inveja, pela mentira e pela vaidade, a visão espiritual se apaga. A pessoa perde a sensibilidade para as coisas divinas, torna-se cega para o bem e escrava das ilusões do ego. E quem não vê Deus, acaba vendo apenas sombras, até que o sofrimento volte a purificar o olhar. Ver a Deus é o destino de toda a alma. E a pureza de coração é o caminho mais curto. Ela nos aproxima da mente de Cristo, onde não há engano, nem disfarce, nem separação. O coração limpo é aquele que já foi lavado no amor, e que agora reflete a luz do Pai como um espelho cristalino. Ver a Deus, no fundo, é ver com os olhos de Ele, com compaixão, verdade e luz. Como confirmam outros versículos, quem tem os olhos limpos verá claramente, ensina Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22. E também João nos recorda, todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Porque a pureza não é uma conquista do homem, é o estado original da alma quando retorna ao centro e se lembra de que sempre foi morada de Deus. O que significa, de fato, ter um coração limpo? Ter um coração limpo é viver com intenções puras, livres de manipulação e orgulho. É agir por amor, e não por interesse. Porque Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus. Porque Deus só pode ser percebido em um coração onde nada o separa da verdade. A pureza é como uma janela limpa pela qual a luz divina passa sem distorção. Como posso purificar meu coração no cotidiano? Observando meus pensamentos e intenções, pedindo ao Espírito Santo que revele o que precisa ser curado, e escolhendo sempre a verdade e o amor acima das aparências. Qual é o maior obstáculo para a pureza interior? O autoengano. Quando justificamos o erro, alimentamos sombras que nublam nossa visão espiritual. A sinceridade consigo mesmo é o primeiro passo para a purificação. Porque a pureza é chamada de virtude transformadora. Porque quando o coração se torna puro, tudo o que toca é santificado. As relações mudam, o olhar muda, e a vida se transforma em expressão do divino. O que acontece quando não buscamos essa pureza? A alma se afasta da luz e passa a viver na ilusão. Sem pureza, vemos o mundo com olhos de medo e julgamento, e perdemos a capacidade de sentir Deus presente. Como saber se meu coração está se purificando? Quando o amor começa a substituir o orgulho, a paz começa a substituir o medo, e a verdade passa a valer mais do que qualquer aparência, então o coração está se tornando limpo. Qual é o sinal mais claro de um coração puro? A serenidade. Quem vê Deus em tudo não se perturba facilmente. Sua paz é reflexo da presença divina que habita no interior do ser.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estas palavras de Jesus são como um espelho da alma reconciliada. O pacificador não é apenas aquele que evita conflitos, mas aquele que se tornou ponte entre o céu e a terra, entre o coração humano e o coração divino. Ser pacificador é irradiar a harmonia interior que nasce de uma profunda união com o Espírito de Deus. O ensinamento é uma convocação à elevação da consciência. O Cristo nos chama a transformar o campo de batalha interior, onde se enfrentam o ego e o amor, num santuário de serenidade e entendimento. A verdadeira paz não se conquista fora, ela é fruto de um coração que já se rendeu à vontade divina. Deus quer que aprendamos a ser portadores de reconciliação. Que, em vez de reagirmos com agressividade, sejamos instrumentos da calma e do perdão. Ele deseja que nossa presença cure ambientes, acalme tempestades e ensine que o reino começa quando cessam as guerras da alma. Esse entendimento cura as feridas da raiva, do orgulho e da necessidade de ter razão. A paz interior dissolve os impulsos destrutivos, alivia tensões emocionais e desfaz os muros invisíveis que criamos nas relações. Espiritualmente, ela liberta o ser da prisão do ego e o coloca sob o fluxo da vontade divina. Desperta virtudes como a tolerância, a compaixão, a paciência e a doçura. O pacificador não busca vencer, mas compreender, não busca dominar, mas servir, não busca convencer, mas irradiar amor. Ele aprende que a força mais alta não está na imposição, mas na serenidade que desarma o ódio. Compreender e viver este ensinamento realiza uma transmutação interior profunda. A alma, antes inquieta, torna-se um lago calmo onde a luz divina se reflete sem distorção. O interior comum, repleto de reações e julgamentos, se transforma em um templo vivo da presença de Deus. E desse estado nasce a verdadeira filiação. Quem faz a paz revela a natureza divina em si. Na prática, ser pacificador é cultivar a harmonia em cada gesto. É escutar antes de reagir, compreender antes de criticar, e orar antes de agir. É levar reconciliação aos lares, aos grupos e, principalmente, aos próprios pensamentos. É compreender que cada ato de paz é uma semente do reino. Quem não aprende esse ensinamento vive sob o domínio da inquietação. A alma sem paz é campo fértil para o ressentimento e o medo. A ausência da pacificação interior faz com que o indivíduo perca a clareza espiritual e caminhe em círculos de conflito, sem perceber que o inimigo está dentro, não fora. A síntese deste ensinamento é a revelação de que ser pacificador é ser filho de Deus, porque Deus é paz. Quando a alma alcança esse estado, ela já não luta contra a vida, ela flui com ela. E nessa entrega, o coração humano começa a pulsar no mesmo ritmo do coração divino. Versos paralelos que expressam este mesmo princípio aparecem em Tiago capítulo 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, para os que exercitam a paz. Também em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que realmente significa ser um pacificador segundo Cristo? Ser pacificador é tornar-se canal da harmonia divina, permitindo que o amor de Deus flua através de nós e transforme o ambiente ao redor. Por que Jesus chama os pacificadores de filhos de Deus? Porque aquele que vive em paz e a espalha manifesta a natureza do próprio Pai, cuja essência é amor, serenidade e reconciliação. De onde vem a verdadeira paz? A verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas do coração que se rendeu à vontade divina e confia plenamente no propósito de Deus. O que me impede de viver como um pacificador? O orgulho, o medo, a necessidade de ter razão e a falta de perdão. Esses estados interiores alimentam o conflito e bloqueiam a ação do Espírito Santo. Como posso cultivar a paz no meu cotidiano? Silenciando antes de reagir, buscando compreender em vez de julgar, orando pelos que ferem e mantendo o coração voltado para o bem maior. Qual é a diferença entre evitar conflitos e ser pacificador? Evitar conflitos pode ser fuga, ser pacificador é agir conscientemente para restaurar a harmonia, mesmo que isso exija coragem, humildade e entrega. Que curas acontecem quando escolho a paz?
Curam-se feridas emocionais antigas, dissolvem-se ressentimentos e nasce uma clareza que permite ver o outro com compaixão, não com resistência. Como esse ensinamento me aproxima da mente de Cristo? Ao viver como pacificador, eu me uno à consciência divina que opera em amor, paciência e serenidade, e começo a pensar, sentir e agir como o próprio Cristo. O que acontece se eu não aprender a viver em paz? A alma permanece em conflito, o coração se endurece, e a mente se torna terreno fértil para a inquietação e o sofrimento. Como posso reconhecer que a paz de Deus já habita em mim? Quando mesmo diante das tempestades, o coração permanece sereno e confiante, sabendo que a luz de Deus prevalece sobre qualquer escuridão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele falava àqueles que escolheriam permanecer fiéis à verdade, mesmo diante da dor, da rejeição e da incompreensão. Ser perseguido por causa da justiça é mais do que sofrer por algo correto, é ser provado na essência, quando a alma decide manter-se firme no amor, na luz e na verdade, mesmo quando o mundo inteiro parece negar esses valores. No plano simbólico e espiritual, a perseguição representa o atrito entre a consciência desperta e o mundo ainda adormecido. O justo, guiado pela luz interior, se torna espelho que reflete o que muitos não querem ver, e é por isso que enfrenta resistência. Mas é justamente nesse confronto que a chama da fé se fortalece e se purifica. O sofrimento por amor à verdade é o fogo sagrado que lapida o espírito até que ele brilhe como ouro refinado. A intenção divina neste ensinamento é nos mostrar que a verdadeira justiça não é humana, mas celestial. Deus nos convida a sermos fiéis à sua vontade, mesmo que isso nos custe aprovação, conforto ou segurança. Aprender a suportar a dor com serenidade e confiança é aprender a viver o reino aqui e agora, porque o reino é o estado de consciência em que o amor vence o medo e a paz vence o conflito. Esse entendimento cura a ferida da necessidade de ser aceito, dissolve o medo de ser rejeitado, e transforma a dor em oferenda. Ele liberta da busca de reconhecimento humano e ensina a encontrar valor na coerência espiritual. Quando a alma compreende que o sofrimento por amor à verdade é semente de luz, a perseguição deixa de ser derrota e se torna missão. As virtudes que nascem desse aprendizado são a coragem, a fidelidade, a humildade e a compaixão. O coração do justo se torna firme e manso ao mesmo tempo, forte na convicção, mas suave no amor. Ele aprende que o verdadeiro poder está em permanecer em paz mesmo quando é ferido. A transformação interior acontece quando o sofrimento, antes motivo de dor, passa a ser percebido como um instrumento divino de lapidação. O ser comum, que antes temia o julgamento dos outros, desperta para a liberdade dos filhos de Deus, aquela que não depende da aprovação do mundo, mas da certeza silenciosa de estar em comunhão com o Altíssimo. É a transmutação do medo em fé, da dor em luz, da resistência em entrega. Na prática, esse ensinamento nos convida a responder ao ódio com amor, à injustiça com serenidade, e à calúnia com silêncio e oração. Significa agir segundo a consciência de Cristo, mesmo quando isso nos coloca contra as correntes do mundo. A paz interior se torna nossa espada e o amor, nosso escudo. Se não aprendemos a viver essa verdade, acabamos sendo moldados pelo medo, pela conveniência e pela ilusão de controle. Perdemos a conexão com o propósito divino e permanecemos prisioneiros das opiniões humanas. Mas quando compreendemos e aplicamos esse ensinamento, nada externo pode mais nos abalar, porque o reino dos céus, que é a presença viva de Deus em nós, já se manifesta no coração. Assim, o aprendizado deste versículo nos aproxima da mente de Cristo, que amou sem exigir retorno, que permaneceu fiel à verdade mesmo diante da cruz, e que perdoou enquanto era ferido. Ser perseguido por causa da justiça é participar da própria consciência do Cristo, é caminhar com Ele no silêncio da fidelidade e na luz da entrega total. Outros versículos que expressam o mesmo princípio estão em Romanos capítulo 8, versículo 35, quando Paulo diz: "Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?" E também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E ainda em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14,
se sois injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Essas passagens revelam uma mesma verdade eterna: a bem-aventurança não está na ausência de dor, mas na presença da fidelidade. E quando permanecemos fiéis à justiça divina, o céu já habita dentro de nós. O que significa ser perseguido por causa da justiça? É permanecer fiel ao bem, ao amor e à verdade, mesmo quando isso traz rejeição, críticas ou sofrimento. É escolher a luz, ainda que caminhar nela custe algo. Porque Deus chama de bem-aventurados os que sofrem por serem justos. Porque a fidelidade à verdade purifica o coração e revela o reino dentro da alma. O sofrimento, quando aceito por amor a Deus, se transforma em semente de eternidade. De que tipo de justiça Jesus fala aqui, a dos homens ou a de Deus? Ele fala da justiça divina, que nasce do amor e da verdade. Não é uma busca de vingança ou reparação humana, mas a prática da vontade do Pai, que é reta e compassiva. Porque o justo desperta resistência no mundo. Porque sua luz revela as sombras e sua verdade desmascara o engano. O coração que vive segundo o Espírito incomoda o sistema que vive segundo o ego. Como esse ensinamento cura nossas feridas emocionais e espirituais? Ele cura o medo da rejeição e a necessidade de aprovação. Ensina que o valor do ser não vem da aceitação do mundo, mas da comunhão com Deus. O que aprendemos quando sofremos por amor à verdade? Aprendemos a confiar em Deus mais do que nas circunstâncias, a amar sem exigir retorno e a permanecer em paz mesmo quando somos feridos. Qual é a virtude mais importante que esse ensinamento desperta? A fidelidade, permanecer firme na luz, mesmo quando o caminho é estreito e a escuridão parece mais forte. Como ocorre a transformação interior ao viver essa bem-aventurança? A alma deixa de temer a dor e passa a ver nela um instrumento de lapidação divina. O sofrimento se torna um fogo sagrado que revela o ouro escondido no coração. Como podemos aplicar esse aprendizado no dia a dia? Agindo com justiça, mesmo em situações pequenas. Respondendo à ofensa com serenidade, ao ódio com amor, e mantendo a paz mesmo quando somos incompreendidos. O que acontece se não vivermos esse ensinamento? Ficamos presos ao medo e à necessidade de agradar os outros. Tornamo-nos frágeis, sem raiz espiritual, vulneráveis à injustiça e à manipulação. Como esse aprendizado nos aproxima da mente de Cristo? Porque Cristo foi o exemplo perfeito de quem amou e permaneceu fiel mesmo sendo perseguido. Ao imitá-lo, despertamos em nós a consciência do reino, aquela que vive para a verdade, e não para o mundo. Quando ouvimos as palavras do Mestre, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, somos convidados a perceber o peso e a beleza do chamado divino. O texto original nos apresenta uma metáfora viva: o sal preserva, dá sabor e impede a corrupção, enquanto a luz revela, aquece e dissipa as trevas. Assim, cada discípulo é chamado a ser presença transformadora, alguém cuja consciência em Cristo impede que o mundo caia na escuridão do egoísmo e da ignorância. Espiritualmente, o sal e a luz não são apenas símbolos, mas manifestações do amor e da verdade divina dentro de nós. O discípulo que entende essa mensagem compreende que a fé não é interior e isolada, ela se irradia através de atitudes concretas. A intenção desse ensinamento é clara: Deus quer que cada alma desperte para sua missão de impacto positivo, tornando-se instrumento de preservação da verdade e irradiando sabedoria e compaixão em meio à vida cotidiana. Essa compreensão cura o medo de ser visto, de se expor, e resolve problemas de isolamento espiritual e impotência emocional. Ela desperta virtudes como coragem, generosidade, autenticidade e responsabilidade. Ao internalizar essas verdades, a alma experimenta uma transmutação interior, a vida comum torna-se preciosa, como um templo vivo onde o amor e a verdade do reino se manifestam. Aplicar este ensinamento é permitir que nossas ações, palavras e escolhas reflitam a luz de Deus e o tempero de sua presença. Significa agir com integridade, falar com bondade, oferecer auxílio e viver de modo que outros percebam a graça do reino através de nós. Por outro lado, ignorar este chamado conduz à apatia espiritual, à falta de propósito, e à diminuição da própria capacidade de influenciar o mundo para o bem. Em síntese, viver como sal e luz nos aproxima da mente de Cristo, tornando-nos agentes conscientes do reino.
Somos lembrados de que nossas vidas são instrumentos do divino, e que a transformação interior repercute no mundo ao nosso redor, revelando a beleza do amor, da sabedoria e da verdade de Deus. Versos paralelos, como em Filipenses capítulo 2 e em João capítulo 8, reforçam o princípio de que a luz e o testemunho fiel devem irradiar de cada discípulo, tornando visível a presença de Deus no mundo. Como posso ser sal e luz no meu dia a dia sem me perder nas distrações do mundo? Ser sal e luz significa que minhas atitudes, palavras e presença refletem a verdade e o amor de Deus, mesmo em situações pequenas ou desafiadoras. O que impede que eu viva plenamente essa missão de transformação? O egoísmo, o medo de julgamento e a falta de consciência espiritual bloqueiam a manifestação da luz e do sal em minha vida. Como minhas ações podem impactar outros de forma concreta? Cada gesto de bondade, cada palavra de sabedoria e cada escolha alinhada com o reino de Deus preserva a verdade e ilumina quem está ao meu redor. O que acontece se eu ignorar esse chamado? A vida se torna apagada, sem propósito, e a oportunidade de transformar o mundo ao meu redor se perde, enfraquecendo minha conexão com o divino. De que forma essa prática transforma meu interior? Ao viver como sal e luz, a alma se torna um templo vivo, a vida comum adquire valor espiritual e cada ação se converte em expressão da presença de Deus. Como posso começar hoje a ser sal e luz? Observando minhas atitudes, buscando sabedoria, ajudando os outros, vivendo com integridade e permitindo que a verdade e o amor de Deus guiem minhas escolhas. Imagine-se em silêncio, deixando que a voz do Cristo penetre suavemente em seu coração. Ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Estas palavras ecoam além do tempo, lembrando-nos que a sabedoria divina nunca se perde, apenas se transforma em plenitude no espírito. A lei, antes escrita em tábuas ou memorizada em textos, agora se torna viva, pulsando dentro de cada ação, de cada gesto, de cada escolha. O Cristo nos ensina que cumprir a lei é ir além da letra fria. É elevar cada mandamento à plenitude do amor. É permitir que cada ato de justiça, cada palavra, cada pensamento esteja alinhado com o coração do Pai. A verdadeira justiça do reino não se mede por regras externas, nem por aparência diante dos outros, mas pelo estado interior, pela coerência entre intenção e ação. É essa justiça que excede a dos escribas e fariseus, que olha para dentro e transforma de dentro para fora. O que Deus quer que compreendamos aqui é simples, porém profundo: o Espírito nos chama a viver a verdade, não apenas conhecê-la. Ele nos convida a harmonizar passado e presente, tradição e plenitude, revelando que a antiga aliança não é descartada, mas aperfeiçoada. Cada princípio, cada ensinamento antigo, quando vivido em amor, torna-se expressão viva da glória divina. Quando abraçamos essa visão, nossos conflitos internos se dissipam. A confusão entre obrigação e liberdade espiritual se esclarece. Emoções desequilibradas se suavizam, comportamentos destrutivos se corrigem, e a relação com o próximo se torna mais compassiva. O coração encontra paz, porque entende que a lei, longe de ser peso, é caminho. Virtudes começam a florescer: discernimento, paciência, integridade e amor puro. A transformação interior é profunda, o que antes parecia rotina ou obrigação se converte em oportunidade de manifestar a presença do divino. O interior comum torna-se precioso, como ouro refinado, cada ação um reflexo da luz que recebemos do Mestre. Na prática, isso significa viver com atenção e intenção. Significa examinar nossas palavras, nossas escolhas e nossa conduta à luz do amor de Deus. Cumprir a lei não é cumprir rituais, mas honrar o Pai em cada instante. Ao fazer isso, evitamos o risco de viver desconectados da verdade, de cair na superficialidade ou no egoísmo. Este ensinamento nos revela que a plenitude da fé se manifesta quando integramos conhecimento e prática, tradição e espírito. E assim, nossa mente e coração aproximam-se cada vez mais da do Mestre, tornando-nos canais vivos do reino. Versos paralelos reforçam esta mensagem. O profeta Jeremias lembra que Deus deseja de nós um coração obediente e transformado, e o Salmo 63 celebra a busca sincera da presença divina em toda a vida. O que significa quando Jesus diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la? Significa que ele vem revelar o sentido profundo da lei,
mostrando como aplicá-la com amor e coerência, tornando-a viva no coração. Como podemos viver a justiça que excede a dos escribas e fariseus? Devemos alinhar nossas intenções, palavras e ações com o amor de Deus, buscando coerência interior, e não apenas cumprir regras externas. Porque a lei não é um peso, mas um caminho. Porque quando vivida com discernimento e amor, ela guia nossos passos, transforma o coração e nos aproxima da plenitude do reino. O que acontece quando ignoramos o ensinamento de Cristo sobre a lei? Podemos viver desconectados da verdade, cair na superficialidade ou no egoísmo, e perder a oportunidade de manifestar a presença divina em nós. Quais virtudes surgem ao compreender e aplicar este ensinamento? Discernimento, paciência, integridade, amor puro e capacidade de transformar o cotidiano em expressão da glória divina. Como a transformação interior se manifesta na vida prática? A rotina, as decisões e os relacionamentos passam a refletir luz, coerência e presença divina, tornando cada ação uma oportunidade de servir ao reino. Quais versos paralelos reforçam este princípio? O profeta Jeremias ensina sobre o coração obediente e transformado, e o Salmo 63 exorta a buscar sinceramente a presença de Deus em toda a vida. Quando refletimos sobre o ensinamento de Jesus em Mateus, percebemos que ele nos chama a ir além da letra da lei. Ouvir não matarás não se limita à ação física, ele nos revela que a raiz do mal está na mente e no coração. A ira que guardamos, o desprezo que nutrimos e o ódio silencioso são sementes que corroem a alma e afastam-nos da comunhão com Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade exige pureza de intenção. A reconciliação com o próximo não é apenas um gesto social, mas um caminho interior que restaura a unidade e prepara o coração para a adoração sincera. Antes de se aproximar do altar, a alma deve buscar a harmonia com aqueles ao seu redor, transformando rancores e ressentimentos em perdão e compreensão. Ao compreender este princípio, curamos feridas espirituais que bloqueiam o fluxo do amor, amenizamos conflitos emocionais e evitamos que comportamentos prejudiciais contaminem nossas relações e nosso ambiente. A virtude que surge é a paciência, o perdão genuíno e a serenidade que nasce da consciência de que cada ação interior influencia a realidade ao nosso redor. A transformação interior acontece quando praticamos o perdão e buscamos ativamente reconciliar-nos com os outros. Cada gesto de reconciliação torna nosso coração mais leve e precioso, como se o ouro da paciência e da humildade se infiltrasse em nossa essência, transmutando dores em sabedoria. Na prática, isso significa buscar a reconciliação antes de continuar o dia, falar com honestidade e bondade, e dissolver ressentimentos que nos impedem de viver plenamente a presença divina. Não aprender ou aplicar este ensinamento nos deixa vulneráveis ao julgamento, à discórdia e à distância de Deus, tornando a adoração meramente ritual, sem toque transformador. Versos paralelos nos lembram desse caminho. Em Efésios, o apóstolo Paulo exorta a ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo, reforçando que o perdão e a reconciliação são condições para viver na plenitude da graça divina. Ao absorver esta lição, entendemos que o Cristo não nos pede apenas obediência, mas uma consciência desperta que busca restaurar a harmonia e iluminar o coração com a luz do perdão e do amor verdadeiro. O que significa realmente não matarás à luz do ensino de Jesus? Significa que o mal começa na mente e no coração, e não apenas na ação física. Como posso aplicar isso na minha vida cotidiana? Buscando reconciliar-me com aqueles com quem tenho conflito antes de buscar comunhão com Deus. Por que a reconciliação é tão importante para a espiritualidade? Porque restaura a unidade interior e prepara o coração para a verdadeira adoração. Que problemas espirituais ou emocionais este entendimento ajuda a resolver? Ajuda a dissolver raiva, ressentimento, ódio silencioso e mágoas profundas que bloqueiam a paz interior. Que virtudes são despertadas quando pratico a reconciliação? O perdão, a paciência, a compaixão e a serenidade emergem naturalmente. Como minha vida se transforma ao viver este ensinamento? O coração se torna mais leve e precioso, transmutando mágoas e dores em sabedoria e amor. O que acontece se ignoro essa lição? Permaneço preso ao julgamento, à discórdia e a uma adoração superficial, sem transformação interior. Quais são exemplos bíblicos paralelos que reforçam esse princípio?
Efésios nos lembra de ser bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros assim como Deus nos perdoou em Cristo. Quando refletimos sobre a instrução de Jesus em Mateus, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Somos convidados a transcender a superficialidade das ações e entrar no domínio da consciência. Aqui, o texto original nos mostra que a lei moral não se limita ao externo, mas à fidelidade que nasce do coração. No plano simbólico e espiritual, a pureza é um estado interior que reflete o respeito e a reverência ao divino. O desejo desordenado se apresenta como uma sombra que obscurece a alma e nos afasta do amor verdadeiro. As imagens fortes de arrancar o olho ou cortar a mão nos chamam à vigilância radical sobre tudo que ameaça a integridade do coração, lembrando que mudanças externas só têm sentido quando emanam de uma transformação interna. Deus quer que compreendamos que a verdadeira fidelidade começa na mente e no coração, que cada pensamento impuro é uma oportunidade de prática consciente da disciplina espiritual. Entender isso cura tensões internas, vergonha, culpa e padrões de comportamento que prejudicam relacionamentos e bloqueiam a harmonia interior. A virtude que nasce desse entendimento é a pureza de intenção, a autoconsciência e a disciplina do coração. Sentimentos de reverência, respeito pelo outro e pela própria alma florescem naturalmente, conduzindo a uma vida em sintonia com os princípios divinos. Quando incorporamos este ensinamento, ocorre uma transmutação interior, o coração comum se torna precioso, cada impulso é purificado e o amor se torna a força que guia nossas escolhas. Na prática, vigiar os pensamentos, cultivar a integridade interior e eliminar os desejos que separam da luz divina torna-se um exercício diário de santificação. Ignorar essa lição mantém a mente e o coração vulneráveis a paixões que ferem a si mesmo e aos outros, conduzindo à fragmentação espiritual e emocional. A compreensão e vivência desta passagem aproximam-nos da mente de Cristo, que vê o coração como o verdadeiro campo de batalha da santidade. Versos paralelos que reforçam este princípio podem ser encontrados em Salmos, que exorta a guardar o coração acima de tudo, e em Tiago, que nos chama a controlar a língua e os pensamentos como expressão de fé prática e coerente. Como posso perceber se meus pensamentos já estão afetando a pureza do meu coração? Ao notar desejos desordenados ou intenções que ferem o amor e o respeito pelo outro, estou sendo chamado à vigilância interior. De que forma posso arrancar o olho ou cortar a mão simbolicamente em minha vida? Significa eliminar hábitos, pensamentos e atitudes que me afastam da santidade e cultivar a disciplina do coração. Porque é importante focar na intenção e não apenas na ação externa. Porque a integridade verdadeira nasce do coração, e sem pureza interna, ações externas podem ser vazias ou prejudiciais. Como essa compreensão muda meus relacionamentos? Ao purificar o coração, trato os outros com respeito, compaixão e reverência, evitando ferir ou manipular. Quais virtudes surgem ao aplicar este ensinamento? Pureza, autoconsciência, disciplina interior, respeito pelo próximo e amor genuíno. O que acontece se ignorar este ensinamento? Permanece a vulnerabilidade a desejos desordenados, conflitos internos e relações prejudicadas. Como posso praticar diariamente essa vigilância do coração? Observando pensamentos, meditando sobre as intenções e redirecionando desejos para o bem e a luz divina. Como isso me aproxima da mente de Cristo? Porque aprendo a ver o coração como campo de santidade, vivendo cada ação com consciência, amor e fidelidade interior. Imagine o discípulo que busca viver a verdade em cada palavra e em cada gesto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim e não, não. Essas palavras de Jesus nos chamam à simplicidade e à coerência interior. Não se trata apenas de não mentir, mas de alinhar cada pensamento, fala e ação com a integridade do espírito. A palavra pura reflete a alma que não se deixa corromper pelo artifício ou pela duplicidade. No plano simbólico, cada palavra é um reflexo do coração. Quando o discípulo fala com fidelidade, ele manifesta a presença de Deus em sua vida. A intenção do ensino é clara: Deus deseja que sejamos transparentes, sem máscaras, vivendo a coerência que transforma nosso interior e ilumina o mundo ao nosso redor. Essa compreensão cura e resolve conflitos interiores e externos. A coerência na fala e no agir dissolve a desconfiança, fortalece relações e evita mal-entendidos.
Surge a virtude da integridade, a confiança em si mesmo e nos outros, a paz de uma consciência alinhada com o divino. Ao vivenciar este princípio, nosso interior se transforma, a alma comum se torna preciosa, o coração se purifica e cada gesto, por menor que seja, adquire um valor sagrado. Aplicar este aprendizado significa cultivar a transparência em cada situação, não enganar, não disfarçar, ser fiel até nas pequenas coisas. Ignorar este ensinamento conduz à confusão, à perda de credibilidade, à fragilidade moral e ao afastamento da comunhão com Deus. Por outro lado, a síntese espiritual é clara: quando falamos e agimos com verdade, nos aproximamos da mente de Cristo, aprendendo a viver em harmonia com o reino e a irradiar a luz da sinceridade e da confiança. Versos paralelos em outros livros bíblicos refletem este mesmo princípio: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas práticas. Colossenses 3:9, e o Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita nos que falam a verdade. Provérbios 12:22. Como posso viver a verdade em cada palavra sem precisar de juramentos ou explicações adicionais? Vivo com coerência interior, falando com simplicidade e deixando minhas ações refletirem minha fé. Por que a palavra pura é tão importante para o crescimento espiritual? Porque cada palavra é um reflexo do coração, e quando falo com integridade, manifesto a presença de Deus em minha vida. O que acontece quando falo de forma enganosa ou dissimulada? Rompo a aliança interior com o Espírito, gero desconfiança e enfraqueço minha conexão com o divino. Como posso transformar meu interior ao praticar a fidelidade na fala? Ao alinhar palavras e ações com a verdade, meu coração se purifica e meu interior comum se torna precioso e sagrado. Quais virtudes e sentimentos despertam quando aplico este ensinamento? Integridade, confiança, paz interior e clareza nas relações com os outros e comigo mesmo. Como posso aplicar este princípio no dia a dia? Cultivando transparência em todas as situações, evitando disfarces e agindo sempre com sinceridade, mesmo nas pequenas ações. Quais seriam as consequências de não aprender e aplicar esta lição? Confusão, perda de credibilidade, fragilidade moral e afastamento da comunhão com Deus. Como este aprendizado nos aproxima da mente de Cristo? Ao viver com verdade, irradiamos a luz da sinceridade, alinhando-nos com o reino e manifestando o amor e a justiça divina. Quando refletimos sobre as palavras de Jesus, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Somos convidados a transcender a lógica do mundo, que reage com violência diante da violência. Aqui, a mensagem vai muito além da simples não-violência, ela nos ensina a agir a partir do amor consciente, que vence o mal em sua raiz. O Cristo nos mostra que a verdadeira força não está na retribuição, mas na capacidade de dominar o instinto, responder com paciência e oferecer compreensão onde há ódio. Este ensinamento nos leva a perceber que dar a outra face é, na verdade, uma manifestação de poder interior, a força divina que habita a alma e permite que o perdão se torne o caminho para a reconciliação. Compreender isso é perceber que o reino de Deus se manifesta quando nossas ações refletem compaixão, e não ressentimento. Deus nos chama a aprender que a violência só é vencida através do amor consciente. Ele quer que vejamos que cada ofensa recebida é uma oportunidade de exercitar paciência, domínio e misericórdia, transformando conflitos em oportunidades de luz e crescimento espiritual. Quando aplicamos este ensinamento, curamos feridas profundas, a ira e o rancor que corroem a alma, o medo que paralisa, a tendência à vingança que destrói relacionamentos e gera sofrimento. Ao compreender e viver esta verdade, despertamos virtudes de serenidade, coragem, paciência e compaixão. A alma se transforma, e o interior comum se torna precioso, irradiando luz e equilíbrio mesmo diante das dificuldades. Na prática, significa responder com bondade a quem nos ofende, ajudar sem esperar retorno, caminhar com generosidade e oferecer compreensão mesmo quando provocados. É uma postura de poder espiritual que mantém o coração íntegro. Não aprender ou aplicar essa lição pode perpetuar ciclos de violência, aumentar ressentimentos, gerar amargura e afastar-nos da comunhão com Deus. O coração que resiste ao mal com ódio se prende à escuridão do mundo e perde a oportunidade de refletir a luz do Cristo. Ao viver este princípio, nos aproximamos da mente de Cristo, uma mente que não se curva à injustiça com raiva,
mas transforma a agressão em oportunidade de amor, que não se deixa escravizar pelo mal, mas responde com luz e reconciliação. Versos paralelos que ecoam este ensinamento podem ser encontrados em Romanos do apóstolo Paulo, que nos exorta a não vencermos o mal com o mal, mas a vencermos o mal com o bem, e em 1 Pedro, que nos lembra que a paciência e o perdão fortalecem a alma diante das adversidades. O coração que aprende a responder com amor à violência torna-se um templo vivo do reino, irradiando a paz e a presença de Deus em todos os momentos. Como posso transformar uma ofensa recebida em oportunidade de crescimento espiritual? Respondendo com paciência, compaixão e amor, vendo o outro como parte do mesmo caminho divino. O que significa não resistir ao mal no meu dia a dia? Significa não reagir com ódio ou vingança, mas manter a integridade do coração e responder com bondade consciente. Como o perdão age dentro de mim quando aplico este ensinamento? Ele purifica o coração, dissolve rancor e cria espaço para paz interior e sabedoria. Quais problemas espirituais ou emocionais isso ajuda a curar? Cura a ira, o ressentimento, o medo, a amargura e a tendência à violência verbal ou emocional. Como essa prática desperta virtudes em mim? Desperta paciência, serenidade, coragem, empatia e capacidade de amar mesmo diante da injustiça. O que acontece se eu não praticar este ensinamento? O coração se endurece, mantém ciclos de conflito e perde a oportunidade de irradiar a luz do Cristo. Como posso aplicar isso em situações concretas? Ao enfrentar críticas, injustiças ou provocações, escolher ouvir, compreender e agir com bondade, sem ceder ao impulso de retaliar. Que transformação interior ocorre quando vivo este princípio? A alma se torna mais leve, consciente e preciosa, capaz de irradiar paz e compaixão aos que me cercam. Quais referências bíblicas reforçam este ensinamento? Romanos, que nos orienta a vencer o mal com o bem, e 1 Pedro, que nos incentiva a paciência e perdão diante das adversidades, e Lucas, que ensina a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ao refletirmos sobre as palavras de Cristo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, mergulhamos na essência do amor divino. Aqui, o texto nos convida a transcender a lógica humana e abraçar a dimensão do espírito, onde o amor não conhece fronteiras. Amar aqueles que nos ferem, aqueles que despertam em nós sentimentos de rejeição ou raiva, é revelar a plenitude do reino dentro de nós. Orar pelos inimigos não é apenas um ato de bondade, mas a prática de alinhamento com a perfeição do Pai, que faz nascer o sol sobre bons e maus, mostrando que a misericórdia divina não se limita. Simbolicamente, este ensinamento aponta para a totalidade da consciência. O inimigo externo é espelho do que ainda precisa ser curado dentro de nós. Cada ato de amor incondicional dissolve barreiras internas e externas, e cada oração pelos outros, mesmo pelos que nos causam dor, purifica o coração, abrindo espaço para a luz do Espírito. O que Deus quer que aprendamos aqui é a arte de amar sem medidas, a compreensão de que a verdadeira perfeição não está na ausência de falhas humanas, mas na plenitude do amor e na capacidade de unir nossa vontade à do Pai. Este amor universal e incondicional nos ensina a não retribuir com ódio, nem a manter rancor, mas a elevar cada relação ao nível da comunhão com Deus. Ao internalizar este ensinamento, curamos o espírito de sentimentos como raiva, ressentimento e desejo de vingança, trazendo paz e reconciliação para nossas emoções e relacionamentos. Surge a virtude da misericórdia, da paciência e da compaixão, e uma percepção mais clara da unidade de todos os seres. A transformação interior que ocorre é profunda, o coração comum se torna precioso, capaz de irradiar luz onde havia escuridão, e cada ato de amor se torna um reflexo do reino. A aplicação prática é sutil, mas poderosa. Em situações de conflito, nos desafiamos a responder com oração, compreensão e cuidado, mantendo a coerência com a essência do Cristo. Negar ou não aplicar este princípio mantém o espírito preso a padrões de hostilidade e medo, impedindo que a luz do reino brilhe em nós. A síntese deste aprendizado nos conduz a uma consciência mais elevada, próxima da mente que Cristo deseja para nós, filhos que amam como o Pai ama, completos em compaixão, misericórdia e plenitude interior. Versos paralelos que reforçam este ensinamento podem ser encontrados em Lucas, onde Cristo instrui a amar os inimigos e fazer bem aos que nos odeiam, e em Romanos, que nos ensina a vencer o mal com o bem.
Estes princípios nos mostram que a prática do amor divino é a chave para a santidade viva, manifestando a perfeição do Pai em nosso cotidiano. O que significa amar os inimigos segundo o ensino de Cristo? Amar os inimigos é desejar o bem para aqueles que nos fazem mal, orando por eles e tratando-os com compaixão, refletindo a misericórdia divina. Como podemos praticar o amor aos inimigos no dia a dia? Podemos começar com atitudes simples: não retribuir ofensas, oferecer compreensão em situações de conflito, perdoar e orar pelas pessoas que nos causam dor ou desconforto. Por que Cristo liga o amor aos inimigos à perfeição do Pai? Porque a perfeição do Pai se manifesta no amor universal e incondicional. Ao amar sem restrições, nos aproximamos da consciência plena e da vontade divina. Quais problemas espirituais ou emocionais este ensinamento ajuda a resolver? Ele cura ressentimento, raiva, medo e hostilidade, promovendo paz interior, reconciliação e harmonia nas relações. Que virtudes são despertadas ao compreender e viver este ensinamento? A compaixão, a paciência, a misericórdia, a humildade e a coragem de transcender o instinto de vingança. O que acontece com o interior da pessoa que pratica este amor? O coração se purifica, torna-se mais leve, luminoso e alinhado com o espírito, irradiando paz e atraindo harmonia para si e para os outros. O que ocorre se ignorarmos este ensino de Cristo? Persistiremos em ciclos de conflito, ressentimento e desequilíbrio, bloqueando a manifestação plena do reino em nossas vidas. Como este princípio nos aproxima da mente de Cristo? Ao praticar o amor universal, nos tornamos reflexo da misericórdia e perfeição do Pai, vivendo a plenitude do Espírito e o verdadeiro propósito da vida cristã. Quais outras passagens bíblicas reforçam este ensinamento? Em Lucas, Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e em Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, e pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O capítulo 5 de Mateus nos leva ao coração do reino dos céus. No alto do monte, Jesus revela que o reino não é um lugar físico, mas um estado profundo da alma. As bem-aventuranças desenham o retrato da alma transformada, mostrando as virtudes que elevam o ser à comunhão com Deus. Os mandamentos elevados ao coração nos ensinam que a verdadeira justiça nasce da consciência purificada, onde pensamentos, intenções e ações se alinham à vontade divina. O amor aos inimigos é a expressão da divindade em nós, é a força que vence o ódio, cura feridas e gera paz interior. Viver o sermão da montanha é permitir que o Cristo habite cada palavra, cada gesto e cada escolha, tornando a vida um reflexo da luz e do amor do Pai. É a reconstrução do Éden dentro da alma, onde o homem caminha novamente em harmonia com Deus, e cada passo é guiado pela sabedoria, pela misericórdia e pela plenitude do Espírito. Neste ensinamento, encontramos a essência da perfeição espiritual, não a ausência de falhas, mas a plenitude do amor que transforma, ilumina e restaura. Versos paralelos que ecoam este princípio podem ser encontrados em Lucas, quando Jesus ensina a amar os inimigos, e em João, onde se fala da luz que brilha nas trevas e da comunhão com o Pai.